Vamos ler a palavra de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar? Espírito Santo, acabamos de ler que não sabemos nem orar, mas acabamos de ler que o Senhor nos assiste na nossa fraqueza. Então assiste esse fraco pregador essa noite, e assiste esses fracos irmãos essa noite para ouvir a voz de Deus e sair daqui mais parecidos com Jesus. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, quais os projetos para esse ano? Quem aqui não faz projetos, né? Tem gente que faz até uma listinha. Quem aqui esse ano fala, eu vou emagrecer? Alguns falam, né? Esse ano eu vou ficar mais forte, vou malhar. Quem fala, não, esse ano eu vou fazer um investimento, eu quero ganhar mais dinheiro. Os crentes, aqueles que querem melhorar, falam, não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. É comum, né, a gente fazer planos. Tem gente que não gosta muito de planos, fala assim, se esse ano eu tiver paz, já está bom. Mas é comum, né, essa virada de ano, embora na Bíblia não nos mostra que é algo importante virar o ano, a Bíblia não tem essas referências de mudanças de ano, mas eu não vejo problema a gente ter novas expectativas, não é mesmo? A gente fazer alguns planos, eu não vejo problema nenhum. Mas tem uma frase da MPC, a Mocidade para Cristo, que a Saulinha está aqui hoje, representando a Mocidade para Cristo, é uma missão, e essa frase fala o seguinte, eu gostei muito: tudo muda quando você muda. Entendeu? Daí tem até um refrão, uma música, tudo muda quando você muda. Porque às vezes a gente espera mudanças no outro, né? A gente espera mudanças no nosso casamento, no nosso cônjuge, a gente espera mudanças na sociedade, a gente espera mudanças na igreja. Mas você já pensou em você ser o agente da mudança? O que você espera de melhor na sua família? Você já pensou em você ser o agente dessa mudança? O que você espera de melhor na igreja? O que você acha que precisamos melhorar? Já pensou em você ser o agente da mudança? Mas hoje, meus irmãos, eu quero te dizer que Deus tem um plano para você esse ano. Você fala, Gabriel, mas que óbvio. É óbvio, Deus tem um plano para você esse ano. E diferente dos nossos projetos, os planos de Deus não se frustram. Deus não tem um plano B, Deus não tem borracha. Já viu? A gente pega a borracha, apaga um plano. Deus não tem borracha nem plano B. Os planos do Senhor na sua vida vão se cumprir, com certeza. Os nossos não podem dar certo, mas com o Senhor não é assim. Por quê? Porque esse texto que nós vimos, meus irmãos, vai dizer que Deus nos sustenta, Ele nos assiste e nos faz crescer no trajeto até a glória. Repito, Deus nos assiste, Deus nos sustenta, nos suporta no nosso trajeto até a glória. Amém? Deus, Ele vai sustentar cada um de nós, nos assistir em 2023, porque nós estamos num trajeto até a glorificação. E hoje o que eu tenho para dizer para você é que basicamente isso, se você sair daqui com isso no coração, valeu a pena. É que o plano de Deus para você para 2023 é que você seja mais parecido com Jesus.
Esse é o plano de Deus para a sua vida, para 2023, para 2024, até o dia que Ele te chamar. Que você seja cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. E todos os seus outros planos devem estar submetidos embaixo desse grande plano do Senhor. Por isso que o nosso tema é conformes o Filho. E nós vamos ver isso hoje. Como que Deus vai nos ajudar, como que Deus vai operar em nós o seu plano que não falha, de nos fazer mais parecido com Jesus Cristo. Primeiro, meus irmãos, nós vemos aqui que o Espírito Santo vai nos ajudar. Olha o versículo 26 e 27. Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque diz que nós nem sabemos orar como convém, meus irmãos, mas Ele intercede por nós. E o versículo 27 fala que Ele intercede por nós, conhecendo a gente, conhecendo o Pai. O Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós somos fracos. Não pense que você é forte. Não acredite naquelas mensagens de autoajuda, aquelas mensagens de coach. Já viu essas mensagens de coach? Que você precisa tirar o melhor que está dentro de você, que tudo que você precisa estar dentro de você e precisa ser colocado para fora. Deus me livre se a gente colocar para fora tudo que está no nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso, ele é sujo e carece da limpeza do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos, nós somos fracos mesmo. Ninguém é Superman, ninguém é fortão. É importante reconhecer isso, que nós somos fracos, mas nós temos um Deus que é forte. Lembra que quando Jesus, a promessa que Ele iria nascer, um dos seus nomes seria Deus Forte. E é interessante como o apóstolo Paulo, ele lidou com a fraqueza dele. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo tinha um problema, um espinho na sua carne. Disse que ele já tinha pedido para Deus tirar esse espinho da carne dele. Ele tinha uma fraqueza, nós não sabemos qual é, mas diz que Deus responde para o apóstolo Paulo assim na sua fraqueza: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. E ele diz: por amor de Cristo, me regozijo nas fraquezas. E ele termina dizendo: pois quando sou fraco, é que sou forte. Veja a visão espiritual do apóstolo Paulo. Ele vê na sua fraqueza uma oportunidade de Deus se mostrar forte através da vida dele. Portanto, nós não podemos achar que a nossa fraqueza nos impossibilita de servir a Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus diz o contrário, que na nossa fraqueza nós tiramos o foco de nós mesmos e colocamos o foco em Deus, que é forte. E aí a nossa esperança sai de nossos braços e entra na esperança daquele que pode fazer as coisas. Aí Deus age. Por isso Deus chama pessoas fracas para servir. Por isso às vezes Deus permite que uma igreja se torne fraca, para que ela confie naquele que é forte e Ele haja na nossa fraqueza. Você tem as suas fraquezas? Ou só eu? Hoje eu olhando aqui esse púlpito na hora do louvor, olhando essa mesa que é santa, falei: Deus, quem sou eu para poder ministrar os sacramentos da palavra e da ceia? Sou muito fraco. Mas nós estamos servindo um Deus que é forte. Porque vai dizer, meus irmãos, o versículo que nós lemos, 26, que nem orar nós sabemos. Nós pedimos mal, e diz que Deus sonda o nosso coração. Ele nos conhece, Ele sabe das nossas motivações erradas. Nem orar direito nós sabemos. As nossas orações por vezes são fracas, triviais, repetitivas, egocêntricas. As nossas motivações para servir a Deus, para pregar, para tocar, às vezes são erradas, para fazer qualquer coisa. Nem orar, meus irmãos, nós temos capacidade própria. Nós precisamos, somos totalmente dependentes de Deus para agir na nossa fraqueza.
Mas mesmo sem saber orar, nós devemos orar. Mesmo sem saber, porque diz que o Espírito Santo intercede por nós. Então quando nós oramos, eu fico imaginando o Espírito Santo refazendo ou consertando as nossas orações. E Ele faz isso quando nós oramos. Então, meus irmãos, mesmo sem saber, eu te encorajo, ore. Porque nós sabemos que tem um Deus conosco, que leva as nossas orações para que elas sejam eficazes. Quando nós apresentamos diante dele as nossas fraquezas em oração, Ele conserta as nossas orações e conversa com o Pai de acordo com a vontade de Deus. Diz que Ele faz isso, meus irmãos, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, que não há palavras para dizer como que Deus age a favor de nós, intercedendo por nós. Portanto, hoje, no dia 1 de janeiro, teve alguém que orou por você. E não fui eu. Teve alguns irmãos que eu orei hoje, mas hoje eu não orei por todos. Mas o Espírito Santo orou por você hoje, se você orou. Se você amanhã de manhã dobrar os seus joelhos antes de sair de casa, pedindo a bênção, a proteção de Deus, vai ter alguém que vai orar por você. Todos os dias, o Espírito Santo nos auxilia na nossa fraqueza, nas nossas orações fracas. Porque Deus tem um propósito na nossa vida. Portanto, meus irmãos, conhecendo hoje um pouquinho mais do Espírito Santo, que Ele faz tudo isso por nós, nós devemos amar mais o Espírito Santo. Nós devemos buscar mais o Espírito Santo. Como nós cantamos essa terceira música, o Espírito Santo, nós precisamos buscar Ele para Ele acender em nós paixão pelo nome de Deus, acender em nós paixão pelo Evangelho. Eu lendo um livro essa semana do John Piper, chama Alegre-se Todos os Povos. Diz que uma igreja é fraca no evangelismo porque ela é fraca na paixão por Deus. Nós não evangelizamos porque na verdade nós não temos paixão pelo nome de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo acender em nós isso. Se não fosse o Espírito Santo, meus irmãos, a nossa caminhada cristã não demoraria 2 ou 3 semanas. Se não fosse Ele nos ajudando, nos auxiliando, a nossa caminhada com Deus não duraria o fogo de palha de um acampamento. Já viu o acampamento quando tem aquele mover, a gente chora? Muitos não passam de 2 semanas. Mas quando o Espírito Santo vem, quando nós nos entregamos a Ele, Ele nos assiste e Ele intercede por nós. Então, se queremos mais de Deus esse ano, meus irmãos, nós devemos buscar mais a presença do Espírito Santo. Você quer conhecer mais a Deus? Você quer mais paixão pelo nome de Deus? Você precisa ter intimidade com Ele, buscar mais a Ele. Porque Ele é Deus conosco. Ele é Emanuel que está conosco. Jesus foi Deus Emanuel conosco na terra. Mas quando Jesus vai aos céus, o Deus conosco agora é o Espírito Santo de Deus. Nós devemos que Ele seja o nosso melhor amigo, contar tudo para Ele, chorar diante dEle, buscar a sua intercessão, porque Ele está nos assistindo em todo o tempo. Às vezes nós achamos que fazemos alguma coisa boa, mas na verdade é o Espírito Santo que nos deu graça para fazer aquilo. Nós achamos que somos capazes de alguma coisa, mas não somos. Estudando esse texto, eu vi os meninos brincando essa semana e eu tenho uma ilustração que tem tudo a ver. Os meninos gostam de jogar futebol, o Kaique de 9 anos contra o Noah de 5. Quem sempre ganha? Kaique, é óbvio, né? O problema é que ele zoa muito. Ganhei e tal, eu sou argentino. Agora eles diz que é Argentina, né? Ganhei. E o Noah vem chorando. Eu falei, vou dar um jeito de resolver isso. Então agora quando o Noah joga, atrás do Noah estou eu. Então quando o Kaique chuta, quem defende? Eu defendo. Então o Kaique não faz mais gol. E daí para o Noah chutar, eu coloco a bola lá pertinho, ele vai. O Noah ganhou de 10-3 do Kaique. Eu fiquei imaginando a mesma coisa o Espírito Santo. Nós achamos que nós é que fazemos os gols, não é verdade? Mas foi Ele que esteve atrás de nós, nos superando e nos dando graça nas nossas fraquezas, porque nós somos uma criança que não sabe fazer as coisas.
assim o Espírito Santo auxiliando o seu povo. Portanto, nesse ano, meus irmãos, os santos, quem são os santos que falam no versículo 27? Os que estão em Cristo. Se você está em Cristo, se você crê no Senhor Jesus, você é santo de Deus, mesmo com as suas fraquezas. Nesse ano, você vai receber o auxílio e a ajuda do Espírito Santo. Você está com medo de alguma coisa? Fique em paz. Fique em paz. Porque mesmo diante da nossa fraqueza, em tudo, nós temos a ajuda dele, nos ajudando, nos consolando. Mesmo que nós não sabemos orar, ele intercede por nós. E nós não devemos colocar a nossa fraqueza como desculpa para não servir a Deus, porque é justamente na nossa fraqueza que ele se mostra esse Deus forte e presente. Não dê desculpas para servir a Deus, meus irmãos. Não dê desculpas para se posicionar e fazer algo na igreja. Já viu aquela pessoa? Não, mas eu não sei fazer nada. Então dê lugar na sua fraqueza para o Espírito Santo de Deus. Se coloque à disposição para que Ele te use para a sua glória. Porque, meus irmãos, tudo que Deus vai fazer é para a nossa santificação. Olha o versículo 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui vai dizer a Bíblia, o apóstolo Paulo escrevendo que nesse propósito que Deus tem de nos fazer conformes ao Filho, nesse projeto de Deus de nos fazer igual a Jesus, tudo vai cooperar para isso. Nós interpretamos esse versículo mal, e nós achamos que tudo vai cooperar para que eu tenha os meus projetos realizados, que tudo vai cooperar para o meu bem, sucesso financeiro. Não, tudo que Deus está falando aqui que vai cooperar para o seu bem é para que o propósito de Deus de você ser mais parecido com Jesus se cumpra. Tudo, coisas boas, coisas ruins. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus está trabalhando a nosso favor, inclusive nas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Você vai lembrar, por exemplo, de José no Egito. Diz que José ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi maltratado no Egito, ele sofreu injustiças no Egito, porque os seus irmãos tinham inveja dele. E quando ele encontra com os seus irmãos, José fala para os seus irmãos: não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me trouxe para cá, para que a vida fosse preservada. Porque José se tornou um governador e teve fome na terra, então todo mundo que queria comida ia para o Egito. Então está vendo como que homens de Deus, o apóstolo Paulo, José, veem as coisas ruins na sua vida, as suas fraquezas, eles veem como um plano de Deus para um projeto maior, para que pessoas sejam abençoadas através do seu sofrimento e da sua fraqueza. Então tudo, meus irmãos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não escolheríamos que acontecesse, não é verdade? Tem coisas que nós evitaríamos se nós pudéssemos. Mas mesmo essas coisas que nós não gostamos que acontecem, elas cooperam para a minha santificação. Há uma coisa importante para falar sobre isso, porque às vezes nós podemos tentar colocar um óculos cor-de-rosa em tragédias. E acontece um acidente, alguém está à beira da morte, ou alguém perde um braço, e a gente fala: não, mas tudo coopera para o bem. Não, coisas ruins, coisas más, elas são más mesmo. Não há um óculos cor-de-rosa para a gente usar esse versículo para falar isso para as pessoas. Tragédias são para ser lamentadas mesmo, choradas mesmo. Mas mesmo em meio às tragédias, Deus trabalha para o bem do seu povo. Embora coisas más, são coisas más. Porque, meus irmãos, Deus está preocupado com aquilo que nós estamos nos tornando. Deus não está preocupado com o que nós fazemos. Porque fazer coisas, Deus pode levantar outra pessoa para fazer no nosso lugar.
Deus pode levantar outro pregador, outra equipe de louvor, outras pessoas do ministério da SAF. Deus está preocupado naquilo que nós estamos nos tornando. Por isso que Ele usa tudo à nossa volta, todos os acontecimentos, para a nossa santificação. Porque Ele quer que nós sejamos pequenos cristos. Ser cristão é um pequeno Cristo. Porque o projeto de Deus para a nossa vida é que a gente se pareça com o nosso irmão mais velho. É isso que fala no versículo 29. Que Ele quer que a gente seja a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito de muitos irmãos. E assim, meus irmãos, Deus trabalha em nós, individualmente e em grupo. Deus trabalha em alguns irmãos mais no seu coração, para que o seu coração tenha mais misericórdia. Deus trabalha em alguns irmãos para que o seu coração goste mais da justiça e da lei de Deus. Deus trabalha em alguns irmãos para que ele goste mais da lei de Deus. Deus trabalha em todos para que juntos nós possamos ser um corpo que expressa a multiforme graça de Deus. Deus é como se fosse, meus irmãos, um oleiro que nós meditamos ontem no culto da virada. Ele é um oleiro que está trabalhando na vida de cada um dos seus vasos, para a sua glória. Mas aqui, meus irmãos, há algo importante. Qual que é o segredo de tudo cooperar para o meu bem? Quem aqui quer que tudo coopere para o seu bem? Levanta a mão. Ninguém é doido de falar que não, né? Todo mundo quer que tudo coopere para o seu bem. Mas veja que o segredo, meus irmãos, é viver de acordo com o propósito de Deus. No final do versículo 28 fala isso: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O segredo de tudo cooperar para o meu bem é eu estar de acordo com o propósito de Deus. Se você vive de acordo com o seu propósito, de acordo com os seus planos, você tem que se garantir. Deus não está nisso. Mas se você vive de acordo com o propósito de Deus, aí Deus tem um compromisso com esse propósito. E aí Ele vai fazer que tudo coopere para o seu bem. Quem aqui já viveu momentos, meus irmãos, de muitas negativas, de muitas más notícias, de muitos nãos na sua vida? Eu vivi muitos momentos assim. E eu estava fazendo uma retrospectiva da minha vida. Eu só estou aqui hoje junto com vocês porque eu tive vários nãos nos últimos anos. Não de Deus, não dos homens, porque Deus queria que eu estivesse aqui com vocês. Portanto, quando você recebe um não de Deus ou um não dos homens, se você está segundo o propósito de Deus, isso é algo que vai cooperar para o seu bem, que lá na frente você vai entender. E lá na frente você vai falar: Deus, obrigado, porque o Senhor falou não para mim. Obrigado porque o Senhor me ajudou nas minhas orações e não me atendeu nas minhas orações. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor consertou as minhas orações e levou até o Pai do jeito que o Senhor queria. A promessa então, meus irmãos, é que nós andamos de acordo com o propósito de Deus. E essa promessa, meus irmãos, é para aqueles que amam a Deus. Versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós devemos sempre calibrar o nosso coração e ver se nós estamos amando a Deus. Amando a Deus porque Ele nos amou primeiro. Buscá-lo sem amor é perca de tempo. Porque geralmente, meus irmãos, nós podemos estar interessados naquilo que Deus pode nos dar, mas não em quem Ele é. Às vezes a gente busca a Deus para que Ele conserte a nossa vida bagunçada, e não por quem Ele é. E quando a gente conhece quem Ele é e o ama, sabe que Ele nos amou primeiro, aí sim Ele começa a consertar a nossa vida bagunçada. Aí sim nós entramos no propósito dEle, quando nós começamos a amar a Deus. Uma das formas, meus irmãos, de saber se nós estamos amando a Deus é analisar as nossas orações. Pense nas suas últimas orações. Quantas delas foram para Deus te dar uma vida boa?
E quantas delas foram para Deus te usar? Quantas das suas orações nos últimos tempos foram para Deus resolver problemas na sua vida? E quantas delas foram para Deus te santificar mais? Aí você tem a resposta: como está calibrado o seu amor a Deus? Se você está mais interessado no que Ele pode te dar ou em quem Ele é. Mas volto a dizer, graças a Deus que o Espírito Santo conserta as nossas orações, porque por vezes elas são triviais e egoístas. Meus irmãos, esse texto é tão bonito que diz que Deus planejou a nossa santificação antes mesmo de nós existirmos. O versículo 29 fala que Ele nos conheceu de antemão e Ele nos predestinou. Você foi chamado, meus irmãos, por um plano eterno de Deus. Antes de você nascer, Deus pensou em você, e Deus pensou na sua santificação. Deus pensou que você fosse conforme o Filho. Portanto, caminhar no pecado é caminhar totalmente fora do plano de Deus, que Deus projetou para a gente na eternidade. Diz que Ele nos predestinou para esse propósito. Não tem jeito, nós fomos chamados para viver junto de Deus, seguindo o seu propósito. E se nós teimarmos em viver no pecado, Ele, como um pai, vai nos disciplinar. Ele precisa nos disciplinar para nos colocar no seu propósito, porque o seu plano para nós é que nós sejamos mais santos. Diz, meus irmãos, que Ele nos conheceu de antemão, diz que Ele nos predestinou, diz que o propósito é que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho. Diz que Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. O plano de Deus é uma grande família. O plano de Deus é que nós olhemos para Jesus, o nosso irmão mais velho, que é também o nosso Salvador, e nós olhamos para Ele quando nós lemos a Escritura e falamos: Deus, por favor, me faça igual a Jesus. Quem é que admira o seu irmão e queria ter algumas qualidades dele? Todos nós tínhamos que admirar Jesus, de tal forma que as nossas orações estivessem saturadas assim: Deus, por favor, me faça como Jesus, porque Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso Salvador. Jesus é o nosso padrão. Nós olhamos para Ele na igreja, e esse padrão é inatingível, eu sei. Nessa vida nós não vamos conseguir alcançar esse padrão. Totalmente santo, diz que nunca teve um dolo na boca de Jesus, Ele nunca pecou. Mas nós devemos buscar esse alvo, porque esse é o plano de Deus para você em 2023. E eu estava pensando, ser conforme Jesus é ser santificado. O que nós precisamos melhorar? Quando nós pensamos em santificação, geralmente a gente pensa em drogas, bebedeiras, nós pensamos em sexo fora do casamento. Tudo isso é pecado e é terrível, sim. O apóstolo Paulo inclusive fala em Coríntios que tinha pessoas nessas condições que não queriam se arrepender. Ele fala para expulsar as pessoas da igreja. São pecados terríveis. Mas quando a gente fala de santificação, nós temos que pensar no nosso dia a dia. E eu comecei a pensar como que Jesus talvez tratava sua mãe Maria. Como que Jesus tratava sua mãe? Isso também é santidade. Daí eu, meditando nesse texto, liguei para minha mãe de uma hora imprópria. Achei, você está ligando para sua mãe uma hora dessa? Ela não sabia o que Deus estava falando comigo. Como que a gente trata a nossa mãe? Como que a gente se preocupa com as pessoas que estão caminhando na rua como ovelhas sem pastor? Lembra quando Jesus fala: essa multidão está como ovelhas sem pastor? Diz que Jesus teve compaixão das pessoas perdidas na rua. Quando você olha as pessoas perdidas na rua, sem eira nem beira, como diz aquela música, sem lenço e sem documento, você tem compaixão das pessoas? Você fala assim: eu vou parar um pouquinho para conversar com essa pessoa, saber a história dela.
Porque a gente pensa em santidade só nesses pecados, né? Sexuais, drogas, bebedeiras. Mas como que a gente trata as pessoas? Como que a gente honra as pessoas? Agora, a moda agora, a gente se relaciona com as pessoas usando o WhatsApp, né? Você responde todas as pessoas que te perguntam alguma coisa no WhatsApp? Ou você ignora algumas delas? E eu fico pensando que Jesus, ele parava para atender um cego, mendigo, na sua última semana de morte. Jesus atendia todo mundo que chegava até ele. Será que a gente responde todo mundo que chama a gente no WhatsApp? Agora a gente coloca até um negócio lá que não dá para ver se você visualizou, né? Geralmente para não responder as pessoas que nós não queremos responder. E quando isso acontece comigo, eu não me sinto desrespeitado, não é nem como pastor. Eu me sinto desrespeitado como gente. Porque nós devemos tratar com honra todas as pessoas. As crianças, os idosos, os necessitados, os estrangeiros que estão aqui em terra estranha, tentando a vida. Isso é santidade, meus irmãos. Tratar bem a mãe, o pai, se preocupar com eles. Isso é ser parecido com Jesus. Não é verdade? E meus irmãos, não tem como fugir ao processo natural de todo crente. Todo aquele que creu, ele começa agora um processo de santificação. Ele começa agora um processo de se parecer com Jesus. Se você não está caminhando em santificação, em parecer mais com Jesus, cuidado, talvez você ainda não é salvo. Porque todo aquele que ele justificou diz que agora ele está santificando. É o processo natural da vida de todo crente, ser santo. E como que essa santificação se dá? A santificação se dá, meus irmãos, por meio dos meios de graça. Meios de graça é palavra e sacramentos, batismo e ceia. Não tem como você se santificar sem conhecer a Bíblia, sem meditar nessa palavra, sem ter um relacionamento com Deus através da palavra de Deus. Não tem como. O próprio Jesus, quando orou por nós em João 17, ele fala: santifica-os. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não existe santificação. Você não vai se parecer mais com Jesus, saiu ali, se você não tem contato com essa palavra aqui. Porque é essa palavra que nos lava, é ela que nos confronta, é ela que nos consola. Você tem que ser santificado por meio da palavra. Sem Bíblia não existe santificação. Então esse ano, meus irmãos, vale a pena, mesmo que os meus sonhos não se realizem, mesmo que os meus sonhos, eu também tenho sonho, tá? É projeto para 2023. Depois, se você quiser, eu te conto. Mas se eu chegar em dezembro e dizer assim: pela graça de Deus, eu estou agora em dezembro mais parecido do que em janeiro, meu ano valeu a pena. Mesmo que os meus projetos pessoais não aconteçam. Se você chegar no dia 31 aqui no culto da virada, falar assim: Deus, obrigado, porque eu estou mais parecido com o Senhor esse ano. Seu ano valeu a pena. Seu ano não foi desperdiçado. Mesmo que você perdeu dinheiro, mesmo que você teve problemas. Porque Deus, meus irmãos, vai dizer aqui que Ele nos predestinou para isso. Nós fomos predestinados. Deus nos escolheu na eternidade. Por isso que nós cremos em Jesus. E veja o versículo 30, como é que dá esse processo? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, Ele nos chama pelo Evangelho. Você está vindo aqui ouvir a palavra, Deus está te chamando. Deus está te chamando para crer. E quando você crer, vai acontecer a justificação. O pecado não mais te condena. Você é justo perante Deus.
E depois que você se converter, vai começar esse processo que eu falei, de ser parecido com Jesus, de ser santificado cada dia mais. Daí é um trabalho que envolve o Espírito Santo e você. Até a justificação, nós não temos força nenhuma para fazer alguma coisa. A salvação é um ato soberano de Deus. Ele nos escolhe, Ele nos dá vida espiritual e nós cremos. A partir daí os nossos olhos espirituais são abertos. Daí a santificação agora é um trabalho conjunto, é um trabalho em parceria entre Espírito Santo e o crente. Mas veja, meus irmãos, que nós vamos chegar até o final, porque vai dizer que aqueles que Ele justificou, Ele também glorificou. Portanto, a garantia é que nós vamos chegar até o final da nossa fé. A salvação da nossa alma é do Espírito Santo que nos garante. Se dependesse de mim, das minhas próprias forças, eu não chegaria salvo até o final. Mas por causa do Espírito Santo que nos assiste, nós vamos chegar até a glorificação. O que é isso? A vida eterna com Deus. Portanto, na justificação, o pecado não mais te condena, quando você crê no Senhor Jesus. Na santificação, o pecado não mais te domina, você é livre dele e tem força para lutar contra o pecado. Na glorificação, o pecado não mais existe, você está livre de uma vez por todas desse corpo pecador, na glória com Jesus. Esse é o plano de Deus, meus irmãos, para o seu ano. Gostou do plano? Não gostou, irmãos? Esse é o projeto de Deus para a sua vida em 2023. Que você seja mais parecido com Jesus. Então você está afim desse plano, não está? Então você tem que, meus irmãos, que chegar mais perto. Você tem que chegar mais perto da comunidade. Você tem que participar mais, você tem que considerar meditar nessa palavra, você tem que considerar participar da escola bíblica dominical, não tem jeito. Você tem que considerar buscar mais, se você quer abraçar esse plano de Deus. Meus irmãos, amemos a Deus, que Ele nos amou primeiro, e Ele está trabalhando a nosso favor, do início da nossa salvação até a glorificação, até o final. Essa é a garantia que nós temos, nós vamos chegar até o final. E lembre-se, tem alguém orando por você. O nome dele é o Espírito Santo.